1 Crônicas, capítulo 7. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sirrom. Os filhos de Tolá foram chefes dos seguintes grupos de famílias: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel. No tempo do rei Davi, o número total de soldados pertencentes aos descendentes de Tolá era de 22.600. O filho de Uri foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos esses 5 homens foram chefes de famílias, que tinham muitas mulheres e filhos. No tempo de Davi, os homens dessas famílias preparados para a guerra eram 36.000. O número total de homens prontos para o serviço militar, pertencentes a todos os grupos de famílias da tribo de Issacar, era de 87.000 guerreiros valentes, todos incluídos no registro oficial das famílias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziei, Jerimote e Iri. Esses 5 poderosos guerreiros foram chefes de grupos de famílias que comandavam 22.034 soldados, todos registrados no registro oficial das famílias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. No tempo de Davi havia 22.200 poderosos guerreiros entre os filhos dessas famílias. Eles eram comandados pelos chefes dos grupos de famílias. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissaá. Eles foram os chefes de famílias dos seus grupos de famílias de Gediael. E dentre os descendentes deles havia 17.200 guerreiros prontos para a guerra. Os filhos de Ir foram Supim e Rupim, e Uzim era um dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, netos e bisnetos de Bila, esposa de Jacó, foram Jaziel, Guni, Jezé, Salum. Os filhos de Manassés, nascidos da sua concubina Síria, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Rupim e Supim. O irmão dele era Zelofeade, que só teve filhas. A mulher de Maquir, Maaca, deu à luz um filho e deu a ele o nome de Pérez, e ao irmão dele chamou Seres. Ulão e Requém foram os filhos de Pérez. O filho de Ulão foi Bedã. Portanto, esses foram os descendentes de Gileade, netos de Maquir e bisnetos de Manassés. Ramolequete, irmã de Maquir, teve estes filhos: Isode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, que foi pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, pai de Taate, pai de Zadaque, pai de Sutela. Ezer e Eleade tentaram tomar o gado de Gade, mas foram mortos pelos fazendeiros desse lugar. Efraim, o pai deles, chorou duramente muitos dias a morte dos filhos. Os irmãos de Efraim vieram passar uns dias com ele para trazer consolo. Depois a esposa dele lhe deu um filho, ao qual ele chamou de Berias, por causa da desgraça que havia acontecido na sua família. O nome da filha de Efraim era Seerá. Ela construiu Bet-Horon, baixa e alta, e também construiu Uzem-Seerá. Estas são as famílias dos filhos de Efraim: Refa, pai de Rezefe, Resef, pai de Telá, Telá, pai de Taã, Taã, pai de Ladã, Ladã, pai de Amiúde, Amiúde, pai de Elissama, Elissama, pai de Num, Num, pai de Josué. Eles moraram numa terra onde de um lado ficavam Betel e as cidades vizinhas, Narã e a leste, e Gézer e seus povoados a oeste, além de Siquém e Azar e suas vilas. Os descendentes de José, filho de Israel, eram da tribo de Manassés. Eles tomaram conta das seguintes cidades e das vilas em redor: Bet-Sean, Taanac, Megido e Dor, com os seus povoados. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber, Malquiel, que foi pai de Bisravite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer, Rotã e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pesaque, Bimal, Asvate
e Asvate. Os filhos de Semer, irmão de Jaflete, foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Helen, irmão de Somé, foram Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefé, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samar, Silsa, Itrã e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos esses descendentes de Azé foram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes, bons líderes e sabiam lutar muito bem. Eles estavam inscritos nos registros de famílias e havia um total de 26.000 soldados. 1 Crônicas, capítulo 8. Os filhos de Benjamim, de acordo com a idade, foram Belá, seu primeiro filho, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, Rafa, o quinto. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, pai de Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Setufá, Hurão. Os descendentes de Eude, chefe das famílias que moravam em Geba, que foram deportados como escravos para Manaate, foram os seguintes: Naamã, Aías e Gera, também conhecido pelo nome de Eglã, pai de Uzá e Aiude. Gera foi quem os deportou. Saaraim abandonou suas esposas, Uzim e Baara, porém na terra de Moabe ele teve filhos. Com sua esposa Odes teve esses filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos esses filhos se tornaram chefes de família. Com a sua esposa Ruzim, ele teve os filhos Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Missã, Semed, que construiu Ono e Lode, e os povoados vizinhos. Os outros filhos que ele teve foram Berias e Sema, chefe das famílias que moravam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Também foram filhos de Eupaal, Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arad e Éder. Mical, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Também estes foram descendentes de Elpaal: Zebadias, Messulão, Isque, Heber, Ismerai, Islias e Jobabe. Os descendentes de Simei foram Jaquim, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Os descendentes de Sazaque foram Ispan, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Hanã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel. Os descendentes de Jeroão foram Sanserai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre. Esses foram os chefes das famílias que moraram em Jerusalém, conforme registrados em suas genealogias. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca. O filho mais velho dele se chamava Abdom. E de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Este foi o pai de Simeia. Todas essas famílias moravam perto dos seus parentes em Jerusalém. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab, Esbaal. O filho de Jonatas foi Mefibosete. O filho de Mefibosete foi Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi o pai de Jeoada. E Jeoada foi o pai de Alemete, Asmavete e Zinri. O filho de Zinri foi Moza. Moza foi o pai de Bineá. Bineá foi o pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleaçá. Eleaçá foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e sabiam atirar muito bem com o arco. Esses homens tiveram 150 filhos e netos, todos estes da tribo de Benjamim.